nome é Silvia Barros, hoje trabalho com essa visão da medicina integral. Eu fiz a minha formação em homeopatia. Quando eu estava terminando o curso de homeopatia, eu fiz a formação no Biofal, praticamente não atuei como médico homeopata clássica. Eu já senti que o Biofal ele era um salto quântico assim, da homeopatia, então já no consultório, quando eu já comecei direto com o Biofal. Mas até a gente conseguir uma autonomia de estar só no consultório, isso leva um tempo. Então, os últimos 3 anos que eu consegui dar esse salto de viver só desse propósito, dessa medicina. Então, durante a pandemia eu assisti um simpósio online que o INCA estava fazendo e eu senti que havia uma abertura para falar de uma medicina como Biofal, porque tinha sido fundado um núcleo de oncologia integrativa no INCA e, inclusive, um dos palestrantes estava falando sobre os trabalhos de homeopatia no mundo em pacientes com câncer, que hospitais de câncer no mundo já estavam usando as práticas integrativas para esses pacientes, como a oncologia integrativa estava sendo difundida no mundo. E eu senti que ali havia uma abertura e me inscrevi no mestrado, passei pelo processo seletivo, escrevi meu projeto, consegui passar pelas 5 etapas de seleção. E estou lá dentro agora fazendo assim, com esse propósito desse trabalho para começar a trazer para a oncologia essa visão, esse outro lado, dessa outra dimensão que a gente trabalha com o Biofal, que é a nossa dimensão biofísica, nossa matriz sutil, energética. Eu acho que a gente tem um potencial grande para ajudar os pacientes e, na verdade, a gente já vê isso no consultório já tem um tempo, Biofal, né? Já tem alguns anos que eu atendo muitos pacientes com câncer, dando um suporte com Biofal, então acho que é uma forma da gente compartilhar com a oncologia o que a gente tem visto e que a gente pode contribuir muito com esses pacientes. Então, a medicina convencional no tratamento do câncer, ela ainda fica muito voltada para o controle da doença, o controle do tumor. Não olha para essa outra dimensão, que eu falo que é o outro lado do espelho, que é a nossa dimensão sutil, a nossa dimensão energética. Eu falo que é o nosso software, ele é o programa que rege a nossa dimensão física. Ele controla, ele organiza, ele tem a memória da nossa saúde inata. O câncer hoje ele é o maior problema de saúde coletiva no mundo e ele está relacionado a vários fatores. Então, assim, o primeiro fator é o próprio envelhecimento natural que a gente tem. Então, uma pessoa na década de 70, ela considerava, de 45 anos, ela era considerada uma pessoa idosa. Então, tem um anúncio de jornal que é incrível, que fala assim, o anúncio é o seguinte: morre velhinha de 45 anos. Isso na década de 70. Então, hoje, as pessoas estão vivendo mais. Então, só o processo de envelhecimento já faz com que esse sistema imunológico ele tenha uma tendência a falhar. Fora as mudanças de hábito relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico, à má alimentação, todas as poluições que a gente entra em contato, agrotóxica, poluição ambiental, poluição eletromagnética. Então, assim, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por vários fatores que podem causar despertar esse potencial das nossas células se tornarem câncer. Então a primeira coisa que a gente precisa é equilibrar esse sistema. Depois que a doença se manifestou, às vezes você tem que realmente usar de um recurso, de uma cirurgia, uma quimioterapia, mas a primeira coisa é prevenir ao máximo que esse descontrole aconteça. O nosso estado de equilíbrio começa nesse lugar e o nosso estado de adoecimento começa nesse lugar. Então é a matriz de onde tudo começa. Então é importante que a gente olhe para o câncer considerando essa dimensão. Então, quando a gente estuda, por exemplo, os chakras e a doença e o câncer, a gente sabe que tem uma relação importante do chakra cardíaco, com o câncer, porque o chakra cardíaco está relacionado à nossa glândula timo, que tem relação com a nossa imunidade. Então é muito importante que essa glândula timo esteja funcionando bem, a nossa imunidade. E a gente sabe que o chakra cardíaco ele tem uma relação importante com esse controle do câncer. E a gente trabalha justamente nessa dimensão com os medicamentos, com o Biofal, alinhando os chakras, trazendo equilíbrio para essa matriz energética e fortalecendo a nossa imunidade. Então,
você está equilibrando o sistema como um todo e vai acabar prevenindo que esse processo aconteça. Esse triênio que vai de 2023 a 2025, a incidência prevista é de 704 mil casos novos de câncer por ano. Só que existe uma política nacional de controle do câncer e essa política garante o acesso às práticas integrativas complementares, que é onde a homeopatia está incluída, a acupuntura está incluída, a antroposofia, o reiki, né? Então acho que a gente entra em um momento que esse acesso ele é garantido à população. Então a gente está no movimento da medicina integrativa em que já está sendo muito difundido tratamentos que olham para a nossa dimensão biofísica e também no lado do SUS essas políticas que dão direito à população a terem acesso a esses tipos de tratamento. Eu acho que a gente vem com o Biofal no momento que a gente tem um instrumento na mão que eu sinceramente assim, eu não vejo outro igual para tratar essa matriz, para fazer essa biorregulação desse nosso biocampo, que é o nome que essa dimensão recebe hoje. Então eu tenho uma paciente que ela chegou para mim com câncer de ovário, ele com uma extensão assim até o esôfago, né? E aí a gente começou uma paciente de projeto social, então ela tinha que passar por aquela espera até ser atendida pelo SUS, né? Até ela ir para a cirurgia, porque a indicação era cirúrgica a princípio. Então eu fiz 2 ciclos do Biofal para ela. Eu sei que quando ela entrou no centro cirúrgico, o oncologista ele falou assim, pelo prognóstico que ele viu, né, nos exames e tudo, ele falou que, olha, pode ser que eu abra e pode ser que eu feche, não faça nada pela situação que eu tô vendo esse tumor dela com muitas aderências, talvez eu não consiga retirar, enfim, deixou a família assim avisada. E foi incrível porque quando ela entrou para a cirurgia, o médico ele abriu, ele ficou assim impressionado com o que tinha acontecido, com a mudança de panorama que tinha acontecido ali com o tumor dela, que era como se o tumor ele tivesse descolado, sabe? Aquelas aderências não existiam mais, então ele tinha dado uma enxugada, uma reduzida, o que facilitou que ele conseguisse remover, só ficou assim, digamos que um dedinho de aderido que ele pegou para fazer biópsia, e a biópsia deu borderline, e naquele momento ele decidiu por só acompanhar a paciente. Então uma paciente que ela tinha um prognóstico assim muito ruim, né, e teve uma mudança de prognóstico incrível, assim. Ela foi, depois que ela passou pela cirurgia e a biópsia do que ficou, ela recebeu alta e está em acompanhamento até hoje, bem. E recente eu tive um caso de uma paciente agora também com uma história de há 2 anos atrás, um câncer de mama, em que ela fez a cirurgia, fez a quimioterapia, né, fez todo o tratamento convencional. 2 anos depois, esse final, agora no ano passado, 2023, ela recidivou com metástase cerebral, com 5 nódulos cerebrais e um nódulo pulmonar. Então ela chegou para mim nesse momento em que ela vinha alguns meses fazendo quimioterapia oral, sem ter muita resposta, com sequela neurológica, porque ela, como tinha esses tumores cerebrais, então ela tinha uma fala arrastada, estava com uma fala arrastada. Eles tentaram fazer uma cirurgia, mas só conseguiram tirar um tumor, né, do cérebro, mais superficial, eles conseguiram tirar, o restante não. Então, assim, uma perspectiva assim, muito ruim, uma paciente com uma perspectiva muito ruim, né? E a gente fez 2 ciclos do Biofal. Ela, quando chegou para mim na consulta, no final de julho agora, ela falou assim, você não vai acreditar, os tumores sumiram, todos. Tanto os do cérebro como os o nódulo que ela estava pulmonar. Ela já tinha uma melhora expressiva assim, na parte neurológica, assim, na fala dela, era nítida a fala dela como estava mais clara, né? Sem aquele arrasto que ela viu na primeira consulta. Esse caso foi mais recente, assim, que marcou para mim. E fora isso, assim, eu tô falando dos casos mais impactantes, mas assim, fora o que a gente consegue ajudar no sentido N pacientes que passam pelo tratamento convencional, a gente dando suporte junto, e passam pelos tratamentos convencionais assim com poucos efeitos colaterais, né? Poucos efeitos adversos,
Tem paciente que saía da quimioterapia e hoje em dia ela nem está fazendo mais, mas saía da quimioterapia e ia fazer compra no mercado, se sentindo bem. Então eles passam assim com uma qualidade de energia melhor do que os pacientes que não fazem um tratamento, com poucos defeitos. Então só nisso já ajuda bastante, né? Eu acho que hoje assim eu estou num propósito, digamos assim, com essa coisa do mestrado lá no INCA, né? De trazer muito essa visão desse outro lugar para a área da oncologia. Então a gente percebe que existe uma dificuldade de falar sobre esse tema com os oncologistas, né? Que na verdade eles têm que estar junto com a gente nesse processo, né? Porque o paciente ele está com um acompanhamento com o oncologista e fazendo o tratamento. E tem paciente que ele nem fala para o oncologista que faz um tratamento, ele fica com medo de preconceito. Então, acho que eu estou numa missão agora de levar um pouco essa visão para os oncologistas, dar um chamado aqui para que aqueles que trabalham com a área da oncologia, os oncologistas, os mastologistas, despertem interesse para olhar para esse outro lugar, que a gente tem um potencial grande aí de ajudar esses pacientes com câncer. A gente sabe que a gente trabalha com um biofal, que é uma informação eletromagnética para organizar esse campo, e que a informação eletromagnética ela tem uma velocidade 100 vezes maior do que a informação bioquímica. Então, assim, a gente tem um potencial na mão para poder ajudar esses pacientes e é uma área, assim, que a gente pode fazer daqui para frente de pesquisa, né? De ver os resultados que a gente pode ter com esse tratamento. Acho que a gente está precisando agora trazer isso para manifestação no sentido de mostrar, né? Mostrar esse trabalho na área da oncologia e que os oncologistas também se despertem para conhecer, né, esse outro lugar que a gente pode trabalhar.